Olá, esse vídeo ele tem como objetivo explicar o que são as transversinas e longarinas, também para que servem e também explicar o processo de dimensionamento de cada uma. Como podem ver aqui, transversinas e longarinas na imagem da capa. Eu me chamo Josué Saraiva e minha equipe ela é composta por Ledson, Alan e Lucas. Iremos abordar os assuntos citados ao decorrer do vídeo. Definição: as transversinas e longarinas elas são componentes estruturais essenciais em pontes e desempenham um papel fundamental na engenharia civil e na segurança dos projetos. Essas estruturas elas são responsáveis por fornecer suporte e resistência à ponte, garantindo a sua estabilidade e capacidade de suportar cargas durante a sua vida útil. As longarinas, elas são elementos principais de suporte que se estendem ao longo do comprimento da ponte, geralmente na direção longitudinal. Elas são responsáveis por transferir as cargas aplicadas na ponte, como o peso do próprio tabuleiro, veículos em movimento, cargas de vento e terremotos para os apoios da ponte, como os pilares ou estacas. As longarinas elas também ajudam a distribuir uniformemente as cargas por toda a estrutura da ponte, evitando os pontos de concentração de estresse excessivo. Tipos de longarina e transversina. Existem diferentes tipos de longarina utilizados em pontes, dependendo do projeto e das necessidades específicas. Alguns exemplos mais comuns incluem vigas de concreto pré-fabricados, vigas metálicas, treliças e vigas em caixão. A escolha do tipo de longarina depende dos fatores como o vão da ponte, o tipo de terreno em que a ponte está localizada e também as cargas esperadas. Além disso, projetar as transversinas e longarinas adequadamente é fundamental para garantir que a ponte seja capaz de suportar as cargas esperadas durante toda a sua vida útil. Os engenheiros eles devem levar em consideração os fatores como o tráfego previsto, as condições ambientais, os requisitos de durabilidade e as normas dos projetos estrutural, ao dimensionar e posicionar esses elementos. Boa noite, pessoal. Como o José falou anteriormente, meu nome é Francisco Ledson e eu vou falar um pouco para vocês para que servem as transversinas e as longarinas. As longarinas são elementos estruturais, podendo ser utilizados em concreto ou em aço, já o aço já pré-moldado, já você está lá na ponte. E as longarinas elas são colocadas na ponte de forma no mesmo sentido da ponte, no comprimento dela, diferente das transversinas que eu vou falar mais na frente, que ela é no sentido perpendicular, fazendo ali um ângulo de 90 graus. Então, as longarinas são feitas em concreto ou em aço, que tem como objetivo suportar o peso das lajes e outras cargas da construção. Elas são instaladas perpendicularmente, como eu falei anteriormente, às vigas principais da estrutura e distribuindo a carga uniformemente, garantindo a estabilidade da ponte. Como eu falei anteriormente, sobre a carga, tanto vai ter a carga em si, peso próprio da ponte, como vai ter também movimento, como carros passando, como também pessoas transitando ali. As longarinas elas podem ser utilizadas em outros tipos de projetos, tipo pode ser utilizado em passarelas ou até mesmo em edifícios e em pontes, como a gente tá falando aqui. As transversinas elas são, como falei, elas são armadas perpendicularmente, não é no sentido do comprimento da ponte, ela já no outro sentido, né, na foto que vocês estão vendo aí, para vocês identificar melhor. As transversinas são elementos estruturais também, não é muito diferente de longarinas estruturais, que são utilizadas para proporcionar uma maior estabilidade e rigidez em estruturas de metal ou de outros materiais também. Ajudam a distribuir o peso das cargas de forma uniforme, evitando que a estrutura se curve ou se deforme. Além disso, as transversinas também podem ser usadas para conectar ali, que vamos supor que uma ponte ela não é feita inteiramente de fora a fora. Tem também, se você observar em grandes pontes, você vai ter um espaçamento mínimo que é separado uma da outra, para poder, caso ter dela de movimentar
ou de dilatação da ponta, e ter aquele espaçamento, a transversina serve também para conectar os elementos entre si. Também podemos falar dos tipos de transversinas. Tem as transversinas de entrada, que não é o caso, não é muito utilizada em pontes, no caso a nossa não foi utilizada essa. A transversina de apoio, e tem também a transversina de meio vão, que é utilizada justamente no nosso projeto de pontes. Que elas são dispostas no meio do vão, como o próprio nome já diz, de modo a obter uma melhor distribuição das cargas. Que pode ser ali, que elas são utilizadas no meio do vão, para juntar e distribuir as cargas. Para dimensionar as transversinas, é necessário considerar alguns fatores importantes, como a carga aplicada, a distância entre as transversinas, o material utilizado e a finalidade da estrutura. Precisa, primeiramente, determinar a carga aplicada, identificando o tipo de carga que será aplicada nas transversinas, como peso próprio da estrutura, carga de ocupação, vento, neve, etc. É importante conhecer a magnitude e a distribuição dessas cargas. O segundo passo é conhecer as propriedades do material, tendo em mãos as propriedades mecânicas do material das transversinas, como resistência à tração, resistência à compressão e módulo de elasticidade. Essas informações são muito importantes para o dimensionamento adequado. O terceiro passo é calcular a carga de projeto com base nas cargas aplicadas e realizar os cálculos necessários para determinar a carga de projeto que as transversinas devem ser capazes de suportar. Deve-se considerar também os fatores de segurança adequados para garantir a integridade da estrutura. O quarto passo é definir o espaçamento entre as transversinas, que dependerá da carga de projeto e das propriedades do material. Quanto maior a carga ou menor a resistência do material, menor deve ser o espaçamento entre as transversinas. O quinto passo ele é verificar a flexão e a força cortante, realizando os cálculos de flexão e força cortante nas transversinas para garantir que elas sejam capazes de suportar as cargas. Deve-se considerar os momentos fletores e as cargas e as forças cortantes máximas que atuam nas transversinas, e deve-se verificar também se elas estão dentro dos limites de resistência do material. O sexto passo é considerar outros aspectos de projeto, levando em conta outros fatores de projeto, como a estabilidade da estrutura, a durabilidade e a resistência ao fogo, se for aplicável, né? O sétimo passo é consultar normas e códigos de construção, verificando as normas e verificando também os códigos de construção aplicáveis ao seu projeto, pois eles fornecerão diretrizes específicas para o dimensionamento das transversinas, levando em consideração as condições locais e os requisitos de segurança. É importante ressaltar que o dimensionamento estrutural ele é uma tarefa complexa que requer conhecimento técnico e experiência. É sempre recomendável buscar a orientação de um engenheiro estrutural qualificado para realizar o dimensionamento adequado das transversinas, levando em consideração as especificidades do seu projeto. O dimensionamento das longarinas segue o mesmo princípio semelhante ao das transversinas. Aqui estão alguns passos para dimensionar as longarinas de uma estrutura. Determine a carga aplicada. Identificar o tipo de magnitude das cargas que serão aplicadas na longarina, com o peso próprio da estrutura, carga de ocupação, vento e etc. Considere também a distribuição dessas cargas ao longo das longarinas. Certo? Tenha em mãos as propriedades mecânicas do material das longarinas, como resistência à tração, resistência à compressão e módulo de elasticidade. Essas informações são essenciais para o dimensionamento correto. Calcule as cargas do projeto com base nas cargas aplicadas, realize os cálculos necessários para determinar a carga de projeto que as longarinas devem ser capazes de suportar. Leve em consideração os fatores de segurança adequados para garantir a integridade da estrutura. Defina o espaçamento entre as longarinas. O espaçamento entre as longarinas dependerá da carga de projeto, das propriedades do material e do tipo de estrutura. Em geral, quanto maior a carga ou menor a resistência do material, menor deve ser o espaçamento entre as longarinas. Verifique a flexão e a força cortante.
Realize os cálculos de flexão e força cortante nas longarinas, para garantir que elas sejam capazes de suportar as cargas. Considere os momentos fletores e as forças cortantes máximas que atuam nas longarinas e verifique se elas estão dentro dos limites de resistência do material. Considere outros aspectos de projeto. Além da resistência estrutural, leve em conta os fatores de projeto, como a estabilidade da estrutura, a durabilidade, a resistência ao fogo, se aplicável. Consulte normas e códigos de construção. Verifique se as normas e os códigos são aplicáveis ao seu projeto, pois eles fornecerão diretrizes específicas para o dimensionamento das longarinas, levando em consideração as condições locais e os requisitos de segurança. Assim como no dimensionamento das transversinas, é importante destacar que o dimensionamento das longarinas é uma tarefa complexa, que requer conhecimento técnico e experiência.